Olá, dias de paz, luz e amor para todos nós. Bom, então hoje vamos para a nossa aula 17, 17ª aula. Ainda continuamos no capítulo 1, né? E hoje nós vamos ver como o Sr. Guy Ballard foi no pós-encontro, como foi a situação dele logo depois daqueles momentos vividos ali junto com o mestre ascensionado Saint Germain. Vimos realmente que a sensação, né, pelo menos, acho que se a gente olhar por esse lado da possibilidade de experienciar aquilo, de viver tudo que o Sr. Guy Ballard relatou ali, aqueles primeiros momentos, é algo fantasioso até, né? Para muitas mentes isso com certeza chega a um patamar, quem sabe aí, de alucinação. Falou, olha, esse homem, esse senhor provavelmente passou por problemas complicados aí com a mente dele. Mas nós sabemos que a vida, ela configura e estabelece muito mais do que aquilo que nós conseguimos alcançar. As leis que regem o universo, às quais nós estamos, obviamente, também submetidos, elas são muito maiores do que aquilo que a nossa pequena consciência externa, né, essa mente tão limitada, consegue alcançar, consegue realmente descrever e acessar. Mas é justamente para aqueles que são os buscadores, aqueles que certamente serão tidos como, quem sabe, os pouco lúcidos, os lunáticos, né, os malucos de plantão. Desculpe usar esses termos, mas quantos ao longo da história, infelizmente, também foram classificados como malucos, lunáticos, fora da realidade. E a gente pode pensar aí naquilo que vem através da própria ciência lá atrás, né? Não muito tempo atrás, se nós pensarmos em Giordano Bruno, o próprio Galileu, enfim, outros tantos nomes de homens e mulheres que foram, lamentavelmente, recriminados, foram discriminados, foram aí julgados e muitos deles até condenados porque tinham uma visão diferente do mundo, das coisas, e sentiam isso fortemente, né, no seu coração, como existindo algo além daquilo que a gente concebe, daquilo que a gente consegue alcançar. Então, aquilo que é a experiência do Sr. Guy Ballard aqui apresentada, ela já é, na verdade, uma grande realidade revestida de muitas outras vamos dizer assim, histórias que foram contadas ao longo do tempo. Então, nós podemos dizer, inclusive, que até mesmo a ciência que hoje nós temos como algo extremamente avançado, muito moderno, uma tecnologia que nós pouco compreendemos, né? Aqueles que são leigos, que fazem parte da nossa, vamos dizer assim, do contexto usual, comum, não conseguem compreender muito bem como a ciência alcança tamanho conhecimento, tamanha capacidade de realização. Só que isso, diante do que os grandes mestres nos apresentam, é só um pequeno fragmento do que é a inteligência cósmica, a inteligência de Deus. Por isso, eu acho que vale a pena nós destacarmos aqui essa atenção sobre aquilo que é a nossa capacidade de busca, de realização e o quanto realmente nós estamos empenhados em alcançar essa proposta. Então, cabe a cada um, né, avaliar, se perceber internamente e ver aí quais são as dúvidas, né, aquilo que é o anseio em realizar a verdade sobre a vida. Então, vamos continuar vamos dizer assim, a nossa trajetória aqui junto com o Sr. Guy Ballard, que isso realmente, eu diria assim, está bem interessante e com certeza tem muito mais aí para ser contado. Só começamos a viagem. Então, o Sr. Guy Ballard, depois que encontrou o mestre, depois das experiências que ele teve,
ele diz que ficou ali, né, quando ele retornou lá para o alojamento dele, ele ficou algum tempo ali, um período em silêncio, refletindo, pensando sobre aquelas experiências que ele tinha vivido. E realmente, puxa vida, se imaginarmos experiências desse nível, é algo para se pensar e tentar imaginar, pois já que a gente não sonhou com tudo isso, mas com certeza não, aquilo tudo foi muito real, muito vívido, né? Então ele ficou ali refletindo a respeito e sentindo, né, o que o coração dele dizia, para onde apontava. Então, ele diz que sentia realmente uma gratidão imensa por toda essa oportunidade, né, e estava tentando compreender como aplicar a lei da vida, como fazer com que tudo aquilo que o mestre, naquele tempo em que eles passaram juntos, como é que ele colocava aquilo em prática, como é que tudo aquilo funcionava, né? E justamente pelo que o mestre já adiantou a ele, falou, olha, tudo está atrelado àquilo que é o desejo que nós temos internamente. Então, qual é a nossa busca? Aqueles que são chamados buscadores são justamente os indivíduos, né, as pessoas, os homens e mulheres que estão se destinando a encontrar essa verdade, aquela grande verdade que o amado Mestre Jesus nos garantiu que, quando a conhecermos, naturalmente seremos libertos. E não é por fenômenos, não é por mágica, não é por milagres, não. Simplesmente porque essa verdade está dentro de nós. É a verdade de Deus, a verdade da consciência cósmica, a verdade, né, dessa realidade divina da qual nós fazemos parte. Então, o Sr. Guy Ballard ficou ali refletindo, né, e lembrando, né, que o mestre falou para ele que, olha, ele ensinou para ele, o desejo é o poder motivador no universo. É através do desejo que nós alcançamos qualquer coisa, tudo aquilo que realmente pode nos impulsionar para as realizações que nós temos através da nossa busca. Então, ele teve ali a orientação, né, falando sobre a importância, né, da obrigatoriedade dessa expansão da consciência, né, através de todos os indivíduos. E é importante a gente levar em conta aqui essa questão do quão necessário é que cada um de nós nesse planeta esteja realmente consciente dessa possibilidade de ir muito além das limitações que nós percebemos aqui. Vários homens e mulheres já conseguiram perceber isso, a gente já falou aqui a respeito, né, das antigas escolas de mistério, que inclusive algumas delas estão aí já há muito tempo, né, como é o caso da Ordem Rosa Cruz, a própria maçonaria, que tem um formato, um padrão, um jeito, né, de conduzir essas verdades de todo sempre, mas que hoje já são acessíveis a todos nós. Né? O próprio budismo também tem uma bagagem muito forte, se ramificou muito, né? Tem muitas vertentes budistas, mas ainda assim carrega ali as suas sementes da sabedoria, a própria teosofia, como nós comentamos também, enfim, há muito daquilo que existe através da verdade e que vem por meio dessas escolas antigas, mas que hoje os mestres trouxeram de uma forma muito simplificada, de uma maneira que nós conseguimos acessar sem ter, na verdade, que sair daqui em busca de um guru, de um mestre, de um sadhu lá do outro lado do oceano, cruzando lá, sabe, uma vastidão imensa para chegar numa montanha, bater lá na porta da caverna do mestre e falar assim, o senhor me aceita? Aí o mestre, se estiver de bom humor, brincadeira, fala assim, não, hoje não, volta outro dia. Então fica essa situação, né? Pelo menos era assim, era dessa forma, né? Para se acessar o conhecimento tinha que realmente ter um esforço muito grande. Não que não o tenhamos hoje, né? Não que a gente não tenha que se empenhar, porque a personalidade ela é muito acomodada, muito tranquila, muito, sabe, fica naquela situação de deixa acontecer, né? Deixa a coisa vir. E quem é um buscador, ou aqueles que se sentem nesse afã de alcançar essa realização,
certamente não vão ficar esperando, né? Tem aí, como nós dissemos, todos os ensinamentos à disposição. Então, é uma questão de buscar, é uma questão de realmente estar com o coração ali à frente e esse desejo imperando. Então, vamos ver até aquilo que o mestre colocou para o Sr. Guy Ballard, nas palavras do mestre, né, como o Sr. Guy Ballard descreve. O desejo construtivo é a atividade expansiva dentro da vida, pois é somente desta maneira que ideias, atividades e conquistas cada vez maiores são empurradas à expressão no mundo externo da substância e da forma. Então aqui o desejo construtivo, é importante destacar isso. Desejo construtivo é aquilo que está alinhado com as leis da vida, com as leis de Deus. Então, nós queremos realmente contribuir com essas leis, nós queremos seguir estas leis, ou nós estamos interessados somente num padrão egóico, numa condição egoísta que nos leva para uma situação de individualidade, né? Ou melhor dizendo, de individualismo. Aquela situação em que, olha, eu quero tudo para mim, eu vim para o mundo me servir. Não é assim que funciona. Nada no universo trabalha em prol de um indivíduo, para uma única individualidade. O universo trabalha para o todo. Então aqui o desejo construtivo é exatamente esse, é aquele que pensa não somente na sua condição, mas principalmente expande essa condição de amor, de paz, de luz, ou seja, com as melhores ideias, com todas as conquistas que podem ser alcançadas, mas para o todo. E quando nós realmente conseguirmos aplicar isso, realizar isso efetivamente, aí sim nós estaremos transformando o mundo, né? Então ele continua assim: em todo desejo correto está contido o poder de sua realização. Olha aí, o desejo correto, aquele que está alinhado com essa proposta de elevação, né? De elevação do todo, não somente de um indivíduo. Nenhum grande mestre, nenhum grande avatar, como nós falamos, né? Algumas culturas entendem dessa forma, o avatar, aquele que vem, sabe, com grandes ensinamentos, nenhum deles veio para um indivíduo, e sim para o todo, né? Para todas as individualidades. Então, o homem é o filho de Deus. O Pai lhe deu a ordem de escolher como haverá de dirigir a energia de vida e que qualidade pretende que seu desejo realizado expresse. Então, eis aqui, como filhos do Altíssimo, como chispas divinas, como seres participantes dessa grande consciência, né, desse corpo cósmico, vamos dizer assim. Nós somos células divinas e o que nós desejamos, como é que nós estamos direcionando, como é que nós vamos utilizar essa energia da consciência divina, da consciência cósmica. Então, esse direcionamento que o mestre chama a atenção. O homem tem que fazer isto, já que o livre-arbítrio é seu direito natal. Então, com isso nós vamos percebendo que, olha, nós temos naturalmente essa inserção nas leis divinas, nas leis do cosmos, do universo. E isso nos dá a direção de que, olha, nós temos a liberdade de escolha, seja para um lado, seja para outro, e é o que nós fazemos o tempo todo. A questão é que isso acontece, na grande maioria das vezes, de uma forma inconsciente. Infelizmente, nós estamos dormitando, estamos aí naquele cochilo, sabe, do chamado véu de Maia, né? Aquela situação do, olha, estamos aqui meio... sabe, meio lá, meio cá, e a gente simplesmente vai seguindo o movimento de tudo aquilo que já existe criado, do que outras mentes criaram. Então a gente segue esse processo, ou seja, a nossa liberdade ela existe, mas nós não fazemos necessariamente usufruto consciente dela. Nós estamos usando a nossa liberdade de forma como se fosse ao sabor das marés, né? Ali balançando de um lado para o outro. E é isso que nós precisamos, despertar para essa consciência, estar realmente alertas, atentos àquilo que nós estamos fazendo com essa energia de Deus. E aí continua, a função da atividade externa do intelecto consiste em orientar toda a expressão
para canais construtivos. Então, aquilo que nós chamamos de inteligência, de capacidade, ou seja, da nossa força de vontade, tudo isso vem através desse poder do intelecto, né? Do quanto essa consciência ela tem a capacidade de elaborar coisas. E isso precisa ser expandido, né? Para quê? Para aquilo que é construtivo, para aquilo que, como nós falamos, eleva, para aquilo que faz com que não somente eu, mas o todo realmente alcance essa realização tão parametrizada, tão alinhada, tão justa, tão equilibrada e que está de acordo, obviamente, com aquilo que são as leis do universo. Este é o propósito e dever do ser externo. Então, o que nós chamamos de alma aqui, de personalidade, inclusive, né, esse chamado ego, ele deveria estar aqui, né, ou ele deve estar aqui, exatamente realizando e executando essas coisas, ou seja, fazendo com que, através da inteligência, dessa inteligência humana que nós chamamos aqui, tudo estivesse e esteja, na verdade, sendo utilizado de uma forma que tenha um propósito maior, que realmente alcance essa realização para tudo e para todos. O permitir que a grande vida ou energia de Deus seja utilizada só para a gratificação de desejos sensuais, hábito que tem a massa da humanidade, constitui seu uso destrutivo e é sempre, sem exceção, seguido de inarmonia, debilidade, fracasso e destruição. Está aqui a resposta daquilo que a gente normalmente se pergunta. Por que que minha vida não é feliz? Ou por que que eu tenho alguns pingos de felicidade, né? Alguns momentos de alegria? E algumas pessoas ou algumas consciências humanas pensam assim, não, mas isso é o natural, isso é o normal, a gente viver assim, sabe, nessa gangorra, nessa corda bamba, nessa montanha russa, que uma hora tá bem, outra hora tá mal. Não, isso não é a realidade da vida. Isso é aquilo que nós projetamos e temos os resultados de acordo com o que nós fazemos. Se estamos inconscientes, então, consequentemente, não dá para a gente ter um resultado que seja favorável. Por quê? Porque a gente não sabe para onde está indo. A gente simplesmente está utilizando aquilo que é o poder, a energia de Deus, através dos nossos sentidos. A gente está sempre ligado, muito ligado, assim, tremendamente enraizado no aspecto dos sentidos, dessa sensualidade que o mestre fala, é o sensorial, né? Então, nós trabalhamos e vivemos em função de, claro, de conforto, de segurança, de prazer, e não existe nada errado nesse sentido. O problema é que a vida não é isso. A vida não é em função disso. A vida é muito mais que isso. São pequenas partes que nós podemos, inclusive, atrelar na nossa vida, podemos colocar na nossa vida, fazer parte do nosso mundo, ou seja, ter uma casa, né, ter segurança, ter saúde, ter um bom alimento, mas nós realmente fazemos isso de forma equilibrada? Óbvio que não, nós pensamos em nós, mas existem quantas outras vidas, infelizmente, perdidas por aí sem saber como fazer isso. Então todo esse ideal se concentra numa pequena parcela, que se a gente fosse falar em termos de riqueza, de um mundo capitalista, daquilo que são as facilidades e os benefícios que se pode ter através do sistema que nós criamos, está concentrado numa pequena parcela, enquanto que uma grande maioria acaba sofrendo. E isso a gente está falando só a humanidade. Estende isso para a natureza. Aí a gente vai encontrar realmente uma diferença, né? Ou seja, a tal da discriminação assim em larga escala, com a porta escancarada, porque a gente simplesmente acha que a natureza está aí para nos servir e está tudo bem e a gente não dá reconhecimento nenhum para ela. Então, é importante pensar nisso, é importante perceber que aquilo que nós temos sensorialmente, aquilo que vem através dos sentidos, precisam sim ser domados, ou seja, a gente precisa conduzir isso de forma melhor, precisa controlar isso de uma maneira que seja equilibrada, senão a gente vai continuar, na verdade, tendo resultados aí
que depois a gente vai olhar e falar, poxa, não era bem o que eu queria. Então, vamos rever esses conceitos, vamos começar a analisar conforme dá a direção aqui, né, do próprio mestre através do seu Guy Ballard. O uso construtivo do desejo é a orientação consciente desta ilimitada energia divina mediante a sabedoria. Olha a sabedoria aparecendo aí, aquilo que a gente fala. Quando eu vou em busca dessa sabedoria, naturalmente eu começo a ter um olhar diferente, eu vou estabelecendo uma comunicação e uma interação diferente com aquilo que é a vida, com aquilo que são as leis. Todo desejo dirigido pela sabedoria leva consigo algum tipo de bênção para o resto da criação. Então, não há possibilidade de, agindo através da sabedoria, agindo através daquilo que é a consciência de Deus, a consciência cósmica, a gente não estabelecer esses benefícios também para todo o resto da criação, porque é assim que trabalham as leis. Então, na medida em que a gente vai adentrando, a gente vai acessando esse conhecimento, ou seja, vai realmente aplicando essa sabedoria, o todo vai se beneficiando, inclusive. Todo desejo dirigido pelo Deus interno avança com o sentimento de amor e sempre abençoa. Então é um fato, quando nós nos tornamos seres mais leves, quando nos tornamos seres mais conscientes, estamos nos elevando, certamente nós vamos alcançar outras realizações através daquilo que é o maior sentimento que nós temos, porque é a base daquilo que nós somos formados, o amor. E o amor sempre abençoa, né? Haja vista, nós temos aí inúmeras menções sobre o que é o amor e como ele funciona. Não o amor paixão, né? Que as pessoas se perdem e a gente acaba ficando ali enlouquecido com o amor paixão, mas ele passa também muito rápido. Pode demorar um tempo, 2 tempos, mas ele com certeza acaba e aí vem aquelas desilusões, enfim, e muita história por trás. Muito bem, então o Sr. Guy Ballard, ele passou o resto dos dias ali registrando essas informações dele, né? Poxa vida, não deixa eu anotar tudo aqui que eu vivi, o que o mestre me ensinou, aquilo que ele apresentou. Para ele foi uma experiência fabulosa. E eu acredito certamente que para qualquer um de nós, lendo aqui, a gente já fica assim, realmente introspecto, né? Fica ali, puxa vida, como será que foi isso? Que coisa maravilhosa. Então, a experiência dele realmente fantástica. Aí, num determinado dia, lá numa certa manhã, o Sr. Guy Ballard encontra um cartão dourado, reluzente, assim, muito bonito, lá no alojamento dele. E ele viu aquilo e falou, uau, nossa, que isso, né? Porque ele estava ali numa expectativa, numa ansiedade, né, em relação a toda aquela situação. Ele realmente estava ansioso para saber se aquilo continuaria, quando que o mestre apareceria, como seria. E aí chega esse bilhete dizendo para ele, olha, vamos nos encontrar, né, lá na montanha, no mesmo lugar, para que a gente possa conversar, né? Ou seja, está marcado lá. O mestre é sempre muito objetivo, né? Nos encontramos lá tal dia, tal hora. O Sr. Guy Ballard, uau, né? Ficou ali vibrante. E a ansiedade, obviamente, foi lá em cima, né? Porque você falou, puxa vida, que maravilha, de novo, né? Vou ter oportunidade, não vejo a hora de chegar o dia, o momento. E ele guardou aquele bilhete e ficou ali, né, naquela sensação, falou, eu vou. Muito bem. E aí ele se prepara para o encontro, né? Chegou o dia, tal, e que bom, é hoje. Só que deu um estalo, ele falou assim, puxa vida, será que eu levo alguma coisa para comer? Aí ele falou, não. Teve a sensação de que não leva nada, que tudo que você precisar vai ser suprido. E ele foi por essa sensação, por essa intuição. Não levou nada, simplesmente foi lá, fez a mochilinha dele para fazer a caminhada lá, para seguir o percurso, porque era uma bela caminhada até chegar no ponto lá, e aí ele saiu. Muito bem. Ele caminhou algo em torno de 16 quilômetros. Olha só, hein? Eu não sei se todo mundo já teve essa oportunidade. Eu, uma vez, já fiz uma caminhada de 15 quilômetros. Gente,
é uma caminhadinha razoável. Certamente tem gente que já fez até mais, né? É que você pensar, ir de volta é uma caminhada boa, né? Mas ali, quase 16 quilômetros o seu Guy Ballard caminhando. E ele estava simplesmente flutuando. Ele disse que sentia ali, sabe, o corpo dele muito leve, ele não tinha fadiga, ele estava muito bem. E aqui é importante a gente perceber isso, que o seu Guy Ballard estava numa conexão ali, num processo, né, de vibração tão elevada, que é óbvio, ele não percebia nada do que estava no entorno que não fosse como que ele estava sentindo, que era justamente, sabe, essa felicidade, esse desejo de quantas vezes, né? Ou seja, todos nós de alguma forma já tivemos essa sensação de, sabe, num dia ali, puxa, que alegria, que gostoso, num determinado momento você sente aquela, sabe, é uma alegria que vem, você não sabe explicar da onde, mas está feliz, por dentro está radiante. E o seu Guy Ballard estava assim. Então isso produz o quê? Essa energia te eleva, te faz flutuar. E o seu Guy Ballard caminhando ali, percorrendo o trecho ali do caminho, ele realmente encontra, né? Ele percebe essa sensação. Ele estava passando, inclusive, nesse momento, eu diria assim, por vários estágios ali dessa elevação através daquilo que são as nossas próprias virtudes. Inclusive, deixa eu fazer um pequeno adendo, eu vou fazer um merchan. Tem uma aula do nosso querido irmão João Lucas, né, que eu já mencionei lá na aula dos mensageiros, né, um dos nossos irmãos, que foi quem nos deu aqui a direção, uma boa parte do que nós temos aqui, né, dos ensinamentos traduzidos, né, através da editora Santa Metista lá atrás. Foi através dele que a gente conseguiu chegar, né, em toda essa relação aqui. Então tem uma aula dele, inclusive, que eu me lembro, isso foi lá em 2007, 2008, alguma coisa assim, que ele fala a respeito dessa caminhada do seu Guy Ballard. Eu não vou lembrar agora em que aula que é, mas ele fala, bom, tem lá, né, nos podcasts que a gente está postando, tem uma dessas aulas. Quem tiver interesse pode dar uma procurada lá, né? Vai aparecer essa aula lá também, é só ir ouvindo, vai chegar um momento que vai aparecer esse estudo que ele faz. Muito bom mesmo. Então fiquem atentos, tá? E aí, então o seu Guy Ballard fica ali, naquela conexão, chegou no lugar, está aguardando, e ele está em toda aquela harmonia, aquela inspiração, tudo sob controle, aquela felicidade interna, só que de repente o seu Guy Ballard se menos espera, quem que aparece, né, ali onde o seu Guy Ballard está? Não foi o mestre naquele momento. Aparece uma pantera. Fala assim, como assim? Uma pantera? Sim, a gente tem que entender o seguinte, o seu Guy Ballard, ele estava numa região, principalmente naquela ocasião, a gente fala em 1930, gente, né? Onde é uma área de preservação, que inclusive é até hoje, né? O Monte Shasta, ali a região tem o parque, eu não sei nem a extensão, eu já cheguei a ler alguma coisa a respeito, mas eu não me lembro a extensão, quantos quilômetros ali do entorno, mas eu sei que é uma área muito grande. O seu Guy Ballard estava lá dentro da mata, né, que foi o lugar onde ele encontrou, é um lugar de caminhada, só que ali realmente é um lugar que tem os animais, é uma floresta. Então o seu Guy Ballard se depara com uma pantera, e só fazendo mais uma observação, pantera aqui, gente, até o nome, né, o nome técnico, na verdade, dos felinos, tá, dos grandes felinos, como é o caso do leão, do tigre, tá, o pantera se tornou um termo comum para a gente, né? E a gente fica diferenciando aí pelos nomes mais populares. Mas pantera é o nome técnico mesmo, né? A espécie desses felinos. Então, mas aparece ali, como nós temos aqui no Brasil a onça, por exemplo, a onça pintada. Então, essa pantera que apareceu é uma onça, né? O que apareceu lá é uma onça, só que é a pantera americana, né? Seria uma onça não pintada como nós temos aqui, mas é uma onça de uma coloração mais escura,
Tá? Então o Sr. Guy Ballard, ele inclusive descreve essa pantera, dizendo que ela tinha uma tonalidade marrom escuro, meio avermelhado, deve ser uma coisa maravilhosa, né? Acho que para quem já teve a oportunidade num zoológico, enfim, é um animal lindíssimo. Mas imagine o seguinte, você está ali sentado, esperando o mestre, naquela expectativa, e de repente aparece uma pantera. Bom, o Sr. Guy Ballard, com certeza ali, né, ele mesmo dizia, ele foi morrendo de medo. Os cabelos dele provavelmente ficaram em pé naquela hora, né? Ele ficou... A primeira sensação dele é, vou fugir. Só que a pantera estava muito próxima, né? E quando a pantera viu o Sr. Guy Ballard, obviamente ela ficou em guarda ali e, por ser um animal silvestre, ele falou, né, pode ser um inimigo, vou me defender, e o animal ataca, né? Mas, de repente, num momento ali, o Sr. Guy Ballard tem uma sensação interna que, sabe, chamou a atenção dele. Falou assim, olha, fica calmo. Foi a sensação que ele teve. E naquele momento ele realmente procurou se acalmar, foi ali se equilibrando, olhando para a pantera, sem correr, né? Não é uma coisa fácil. Tenta se colocar nessa situação. A gente vai perceber que tem que estar muito preparado para um negócio desse. Não é brincadeira. Realmente não. Você está de frente para uma pantera, num lugar aberto. Ou seja, você está no habitat dela, né? Então, ali com certeza ela domina tudo, mesmo porque um animal desse, um dos maiores, se eu não me engano, chega a 130 quilos, gente. É um negócio assim, é um animal de grande porte, muito forte, enfim. Então ele ficou ali, sabe, naquela sensação, mas ele percebeu que alguma coisa dentro dele falou, se acalma, tá? Se acalma, por quê? Porque você é todo amor, ou seja, você tem amor em você e tudo que existe no universo também funciona da mesma forma, ou seja, vem através do amor. Se você, ou seja, se eu sou um ser de Deus, se eu sou uma criação de Deus, essa pantera também é uma criação que vem através de Deus, que vem através daquilo que é, sabe, a criação do universo de alguma forma. Então foi essa sensação que começou a se apoderar ali, foi tomando conta do Sr. Guy Ballard, e ele foi acalmando realmente, foi ficando tranquilo e olhando para a pantera. E a pantera, de alguma forma, parece que percebeu isso, né? Ou seja, o olhar dela ali, olhando para o Sr. Guy Ballard, né, sentiu esse amor do Sr. Guy Ballard. E ela subitamente parou, simplesmente parou, porque ela provavelmente já estava se preparando para pular nele, já para atacar, né, para avançar. E ela parou. E nisso, né, o Sr. Guy Ballard percebeu que o olhar da pantera, né, olhando ali, ela mudou. Né? Mudou completamente e ela veio realmente em direção dele, mas já de uma outra forma, já veio mais, sabe, tranquila, já não estava mais com aquele olhar de fera, né, de putz, eu vou te atacar e te devorar, enfim. Não, mudou. E ela simplesmente se comporta a partir de então, desse momento, como um gato, um felino que a gente conhece. Roça na perna dele, né? Ele passa a mão no pelo dela, diz que sente aquele pelo macio, firme, ou seja, um corpo forte. E ele fica encantado com aquilo e sente todo o amor pela pantera. Então, é algo para a gente pensar, falar assim, nossa, mas como, né? Uma situação como essa, assim, inusitada, inacreditável, mas foi a experiência, né? Foi um momento ali que o Sr. Guy Ballard teve. Se ele não estivesse, vamos abrir bem esse friso aqui, se o Sr. Guy Ballard não estivesse preparado para esse momento, realmente não seria dessa forma que aconteceria. O Sr. Guy Ballard estava realmente sendo direcionado já há muito tempo, como a gente já falou. Então, aquele foi um momento assim onde ele teve a oportunidade de usar todo o amor dele. E eu chamo a atenção por uma coisa interessante que eu estava pensando. Quando nós temos um animal, né, seja, não importa o porte, né, a gente vai falar assim, putz, você pode pensar aí num Rottweiler, pode pensar num pastor alemão, pode pensar até num gato, né, tem até casos de pessoas, né, já vi uma vez ou outra, de pessoas que
adotaram felinos mesmo, grandes, né, de grande porte, leão, já vi isso, tem inclusive na internet, no YouTube, quem procurar vai encontrar, e os animais se comportam nessa situação com a pessoa, como um amigo mesmo, dessa forma como o Sr. Guy Ballard está apontando aqui. Então é uma troca possível, é possível, só que com certeza tem que estar preparado para isso, porque o animal ele vai com toda certeza captar esse amor. Agora imagina, você entrar numa situação dessa, sei lá, a gente entrar numa situação dessa, o medo, para dominar esse medo realmente não é uma coisa fácil. Por isso que a gente tem que se preparar para aquilo que é a vida. A vida tem muito mais, como nós falamos, para nos ensinar do que a gente consiga imaginar. Mas enfim, o Sr. Guy Ballard estava preparado para isso, que bom, e aí ele conseguiu transferir esse amor ali, emanar esse amor para a Pantera, e tudo ficou muito bem. E com isso, nesse momento, aparece o mestre. O mestre apareceu e ele disse assim: meu filho, vi em teu interior uma grande fortaleza. Do contrário, não teria permitido uma prova tão tenaz. Ou seja, eu vi que você realmente estava preparado, que essa tua força interna ela já estava, né, estabelecida. Então, isso aconteceria sem nenhum problema, né? Ou seja, esse resultado viria sem nenhuma dificuldade, e foi o que aconteceu. Senão o mestre não teria permitido que acontecesse, né, esse tipo de encontro. Tu conquistaste o medo, ou seja, olha só, conquistar o medo, olha o grande ensinamento aqui. O medo é o que nos cerceia, o medo é que nos barra, o medo é que faz com que a gente não consiga avançar. E a gente está falando aqui do Sr. Guy Ballard de frente para uma pantera, uma prova complicadíssima. Agora, a gente tem medo do emprego que a gente pode perder, a gente tem medo, do dinheiro que pode não vir, a gente tem medo da casa que a gente pode perder, do marido que vai embora, da mulher que deixa a gente, dos filhos que, sei lá, enfim, a gente tem medo de muitas coisas. E não estamos falando de uma pantera nesse sentido. São coisas diferentes. Não, é medo. É o medo estabelecido. E o medo é paralisante. Isso é um fato. Tá? Então aí ele diz, né, felicitações, dá os parabéns ao Guy Ballard. Se não tivesses conquistado ao ser externo, ou seja, a tua personalidade, eu não teria permitido que a pantera te fizesse mal. Então, o mestre estava ali. O mestre convidou, chamou o Sr. Guy Ballard para o lugar, e com certeza estava observando a chegada dele durante todo o trajeto, caminho, estava cuidando do Sr. Guy Ballard para que nada de mal acontecesse, com certeza. Né? Então ele disse, eu não teria permitido que a pantera te fizesse mal, porém nossa associação teria cessado por um tempo. Claro, né? Aqui há uma lógica bastante grande, porque um mestre ascensionado, ele trabalha num nível muito elevado, numa vibração muito acima daquela que a gente consegue entender ainda. E o Sr. Guy Ballard, ele estava sendo realmente treinado. Mas essa situação da pantera, na verdade, não foi algo que o mestre projetou, não foi uma prova. Isso simplesmente veio através do próprio universo. Até o mestre diz assim, não tive nada a ver com que a pantera estivesse aqui. Não foi obra do mestre, não foi ele que direcionou isso. Era parte da operação interna da grande lei, ou seja, a sabedoria de Deus, a sabedoria do universo, foi que movimentou as coisas para que acontecesse daquela maneira. São as lições que a vida vem trazendo para a gente, né? E o Sr. Guy Ballard estava exatamente preparado para enfrentar uma lição com uma pantera. Olha só, que beleza, né? E a gente não consegue enfrentar, às vezes, quem sabe, a lagartixa que está ali na parede. Mas tudo bem. Então, era parte da operação interna da grande lei, tal qual o verá antes que termine a associação com tua nova amiga. Então, o mestre já está apontando aqui, você vai ter uma grande lição através da tua nova amizade, aí, né? dessa nova amiga que você acabou de conquistar. A lei vai te trazer um grande ensinamento. Vamos aguardar para ver. Agora que passaste a prova de coragem, né?
me será possível te dar uma assistência muito maior. Olha, passou aí por aquilo que as escolas de mistério chamam de iniciação. Então o Sr. Guy teve aqui uma iniciação, ele teve um passo além, né? Avançou, mas aqui é prático, né? Não é só uma iniciação simbólica, teórica, foi prática mesmo. Cada dia te farás mais forte. E com isso o mestre vai, com toda certeza, ajudar ele, né? Serás mais feliz e expressarás uma maior liberação. É isso tudo que nós dissemos sobre alcançar a realização. Então, quando isso acontece, percebam, nós vamos nos tornando cada vez mais fortes, vamos realmente tendo toda a assistência que a gente necessita para poder seguir o caminho. Bom, aí o mestre oferta para o Sr. Guy Ballard alguns bolinhos, né? Lembra que o Sr. Guy Ballard falou, será que eu levo alguma coisa para comer? Não vou levar, vou acreditar aí na providência divina. E foi dito e feito, tá aí o mestre ofertou alguns bolinhos. O Sr. Guy Ballard comeu aqueles bolinhos deliciosos, maravilhosos e cheios de energia, uma energia que deu para ele uma sensação muito boa, desperto, e falou, uau, que alimento é esse, né? E ele ficou realmente ali com uma sensação de clareza mental tremenda. Então, poder, né? Ou seja, ali tem realmente algo maravilhoso que o mestre estava dando para ele através da forma de um alimento, para que ele pudesse estabelecer essa conexão com o corpo, né? E fazer o corpo ficar desperto, a mente, enfim, tudo equilibrado. E começam aí então, né, outras instruções, né? Ele já é o momento aí do Sr. Guy Ballard passar para outras experiências. Então, nós vamos na próxima aula a continuar acompanhando o Sr. Guy Ballard nessa caminhada maravilhosa, cheia de ensinamentos e sempre lembrando, os ensinamentos não são somente uma história, né? Não são só parte de um romance, muito pelo contrário. Os ensinamentos aqui são para que a gente coloque em prática. Então vamos começar refletindo bastante. Reflita aí, analise, entre em conexão com esse Deus interno, né? Ou seja, aquele Deus do coração, aquela divindade que habita, ou da forma como você se sente mais confortável em chamar nessa divindade, pode ser Buda, Jesus, Deus, consciência cósmica, ou quem sabe nenhuma, né? Você pode pensar assim, bom, não, eu não tenho nenhuma divindade, eu acredito no meu coração, acredito na minha capacidade. Então, ok, se conecte silenciosamente com essa possibilidade tão maravilhosa que é a liberdade de escolha de viver, né? Então, sigamos e gratidão pela atenção, dúvidas, comentários, acréscimos, fiquem à vontade, sempre uma alegria e um prazer. Até a próxima aula. Bênçãos, gratidão.